Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e o assunto de hoje é teologia para mulheres, né? Então, assim, esse foi uma live, foi um assunto que eu já vinha pensando há algum tempo, né? E pesquisando um pouco sobre isso, sobre a importância da teologia na vida das mulheres. Quando a gente fala para mulheres, para as pessoas no geral, quando você pensa assim, mulheres estudando a Bíblia, o que vem na mente? Geralmente vem assuntos relacionados à feminilidade bíblica, à maternidade bíblica, submissão, a importância do autocuidado e essas coisas, né? Esses assuntos são importantes, sim, para a nossa vida espiritual. Não quero diminuir a importância desses assuntos, mas como mulheres cristãs, a gente precisa ir também além dessas questões, né? Esses assuntos são importantes, mas a gente pode ir além. Então, assim, raramente em eventos femininos, né, de eventos para mulheres nas igrejas, raramente são abordados assuntos como escatologia, doutrina da salvação, entre outros temas importantes aí da teologia. Então, por causa dessa questão, disso que acontece nas nossas igrejas, eu convidei a Bárbara para a gente refletir um pouco sobre isso, por que isso acontece, né? E deixa eu ver se a Bárbara já chegou. E a Bárbara, assim, é uma pessoa apresentando assim um pouco para vocês. Ela é uma pessoa que a gente se conheceu na igreja, né? A gente frequentou a mesma igreja por bastante tempo, né? A gente praticamente cresceu na mesma igreja. E adolescência aí próximo. Ela é advogada, né? Ela é teóloga. Então, na verdade, ela que sabe de todo o assunto que a gente vai conversar, não eu. Seja bem-vinda, Bárbara. Ixi, aqui para mim deu uma travadinha, mas acho que faz parte do processo. Vamos esperar entrar, estabilizar a internet, que essas coisas acontecem. Mas continuando, enquanto ela vai entrando, esse assunto sobre o porquê estudar teologia, né? Nas igrejas a gente acaba ficando muito limitada a certos assuntos, né? Assuntos muito específicos. E a gente acha que a gente precisa ir além disso, né? Outros assuntos como cristologia, escatologia, são importantes aí para participação, para a nossa vida cristã, para o nosso amadurecimento, né? Então, por isso que eu convidei a Bárbara para a gente conversar um pouco e refletir sobre isso, né? Para trazer amadurecimento também, edificação para as nossas vidas. Oi! Oiê, consegui, agora eu consegui. Deu certo, que bom! Seja bem-vinda, Bárbara! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E antes de começar, tenho que falar que eu fiquei muito feliz com esse convite. É um assunto que a gente já conversava, né, no WhatsApp bastante, mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre, mais a gente vai estimular essa urgência mesmo no coração das mulheres de estudar teologia, de se informar, de entender que existe um sacerdócio real para elas exercerem, que elas precisam aprender. E eu fico muito feliz de ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, Camila. Fico muito feliz mesmo. Desde a gente se conhece, né, faz tempo, assim, eu vejo, assim, o quanto que o estudo da teologia bíblica, principalmente, mudou a sua vida, né? É A sua verdade. vida é um testemunho. E eu agradeço a você, né? Para quem não sabe, eu já falei isso aqui, que assim, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira foi em 2020 e foi através de um grupo com a Bárbara que eu consegui esse feito. Foi bem difícil, porque na época eu estava grávida e meu filho nasceu no meio do livro de Isaías, então assim, eu não consegui. É o filho da promessa. É verdade. Livro messiânico, né? Mas no Uhum. fim eu consegui, e sempre conversando com a Bárbara, ela sempre muito paciente, sempre muito disposta a ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. E eu agradeço também a Deus pela sua vida, que me ajudou muito, assim, em momentos bem difíceis. Mas Amém.
Vamos lá, o que interessa, né? As pessoas vieram e mandaram Vamos lá. perguntas também para a gente durante a semana sobre essa questão Vamos das lá. mulheres na teologia. E acho que a primeira que a gente pode começar é o que é a teologia, né? Como dá para a gente definir isso? Mas antes se apresenta para o pessoal. Eu falei para você que para eles que a gente se conhece da igreja, e se apresenta para eles. Beleza. Então, eu sou a Bárbara, né? Para quem não me conhece ainda da igreja, da Bleia. Conheci a Camila, ela estava falando sobre isso. Nós nos conhecemos na Assembleia de Deus. Meus pais e muita da minha família ainda é da Assembleia de Deus, que é uma igreja que eu tenho muito carinho. É, atualmente eu frequento a igreja Amor em Movimento. Eu sou líder de um pequeno grupo lá, que seria a Célula. Lá nós chamamos de Connect. Então eu tenho bastante vivência, digamos assim, com o discipulado. E eu também estudo teologia. Então, basicamente é isso aí. Estudo teologia na Universidade Metodista, para quem se interessar ou quiser dica, feedback, é isso aí. Sim, então vamos lá. E o que é teologia, já que você está estudando? Teologia, vou falar de uma maneira bem simplista, né? É o saber sobre Deus, conhecimento sobre Deus e os seus atributos. Esses conhecimentos, assim, podem ser, assim, desde como que é Deus pro cristianismo, como que as pessoas nascem sabendo sobre Deus, tudo que envolve o conhecimento do divino é teologia. Sim. E existe Você também tem assim. alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que é isso, assim, o que a gente entende sobre Deus, como estudar sobre Deus, apesar de, às vezes, Deus ser um ser tão indescritível, né, em alguns aspectos, eu acho que a gente também não vai saber tudo sobre Deus, né? Não tem É como a verdade. gente saber tudo sobre Deus, mas quanto mais a gente descobrir, entender sobre Ele, vai com certeza ter impacto na nossa vida. É verdade. E eu acho que uma reflexão muito importante, assim, que eu acho interessante pontuar aqui, é que as pessoas. O Mate. Ai, gente, vocês são os amores. Matheus, Luana, a Fê. Assim, Beijo, lindos. Mas o que eu acho interessante é a gente já começar falando, assim, chegando na live com dois pés no peito. Qual que é a diferença de teologia e experiência religiosa? Porque eu verdade. vejo assim que como que eu digo, é essa diferenciação que às vezes não está clara na cabeça das pessoas e que faz com que as pessoas adotem práticas religiosas que não são teológicas ou se filiem a teologias tão distantes, tão assim difíceis que não, que inviabilizam até a prática religiosa, né? Então Sim. vamos lá. Reflexão reflexão teológica. A reflexão teológica, ou teologia propriamente dita, é o estudo, é algo que vai acontecer posteriormente, diferente da experiência religiosa. A experiência religiosa é o fenômeno universal, as pessoas cultuando, dons do Espírito Santo, a gente rodopiando, chorando na igreja, liturgia do culto. Isso é experiência religiosa. Experiência religiosa universal. Eu estou falando assim de toda e qualquer experiência religiosa. Sim. Então, a experiência, ela é transcendental, ela é inexplicável na sua maioria, mas o que a teologia tenta fazer é organizar e entender o que está acontecendo, até mesmo para melhorar e refinar a nossa experiência teológica. O que a teologia não ela não dita regra para a experiência religiosa, pelo contrário, a teologia está no lugar dela muito bem colocada de saber que nunca vai esgotar a experiência religiosa, ela nunca vai compreender completamente. Mas uma depende da outra. Assim, se você quer ter experiência religiosa de qualidade, teologia de qualidade, você tem que unir as duas coisas. Sim. É igual, assim, até trazendo um pouco para psicologia, né? Tem uns seguidores da Bárbara aí. Eu sou psicóloga e às vezes é mais ou menos isso que a psicologia às vezes tenta fazer com os pacientes, né? Às vezes eles vêm com um sentimento que eles não sabem dizer o que é.
né? Uhum. Geralmente, quando vem para o consultório de psicologia, é um sentimento ruim. É uma É angústia, verdade. um aperto Uma no peito, ansiedade. e às vezes assim, a gente fica assim, putz, é uma ansiedade. E nem sempre é uma ansiedade. E através da terapia, a gente vai ajudando esse paciente a entender que, na verdade, é uma frustração, que é um medo, que é uma revolta. E assim a gente vai lidando. E eu acho que a teologia ajuda nesse sentido. Às vezes a gente está na igreja, sente alguma coisa, não sabe muito bem explicar. Não é que também a teologia vai explicar tudo, igual você falou. Mas nos ajuda a ter um entendimento do que está acontecendo, do porquê que isso acontece também. Por que acontece com um e com o outro não, né? Eu acho que É traz verdade. esse entendimento, né? E algo que perguntaram bastante também foi a questão que você falou que está estudando teologia, está fazendo uma universidade. A gente só tem acesso à teologia na universidade? Não, eu não acredito nisso. Não é só na universidade. Aliás, a universidade ela é uma facilitadora. Ela vai te indicar leituras, ela vai te deixar claro quais são as correntes, quais são os teólogos renomados. Uma coisa que é um pouco mais difícil, digamos assim, de fazer de forma intuitiva, mas é muito possível, né? Hoje em dia a gente tem uma ferramenta de pesquisa maravilhosa que é o Google. Tem teólogos que são maravilhosos que você pode pegar conselhos desses teólogos, né? Do que é uma literatura boa e até na sua igreja, né? Você pode procurar quais são os livros que a minha igreja recomenda. Então, assim, o contato com teologia não é só na vida acadêmica. Aliás, a academia é para quem quer dar aula mesmo, mas assim, eu vejo que entrar na academia sem ter uma base teológica, você também não chega em nenhum lugar. Então, o que diferencia uma pessoa que não sabe nada de teologia para uma pessoa que pode se considerar teóloga é o interesse, leitura, fome de conhecimento, e isso aí independe de faculdade. Sim. E a gente pode encontrar teologia nos pequenos grupos, igual você falou, que lideram nas células, nas escolas Sim, dominicais também, né? A gente pode com considerar como certeza. um ensino teológico, dependendo aí de como a igreja funciona. Então, a gente valorizem aí as células, a escola dominical, valoriza a liderança, ore pela liderança, para que eles Com possam se certeza. dedicar também ao estudo para trazer esse conhecimento, né? E nessa de a teologia está de fácil acesso hoje, né, no mundo que a gente vive hoje através da Com internet, que você certeza. consegue e tudo mais. Mas existe a modinha do somos todos teólogos, né? Isso é uma modinha mesmo? A gente pode falar que é uma modinha? Ou, não sei, algo que veio para o bem, para trazer essa reflexão? Eu acho, primeiramente, eu acho muito legal esse movimento, muito positivo e muito legal esse movimento de popularização da teologia. Aqui minha mãe acabou de falar sobre cultos de ensino. Cultos de ensino são uma fonte maravilhosa, cultos de doutrina, culto de ensino, As pessoas muito não bom mesmo. valorizam, né? Não Porque valorizam, todo mundo faltam no reclama culto. do ensino da igreja, mas não vai no. Todo mundo que reclama do ensino da igreja não vai no culto de ensino. Exatamente. E voltando aqui pro somos todos teólogos, né? Eu acho muito legal e muito positiva essa popularização da teologia, esse crescimento de canais tipo Jesuscope, o podcast do Bibo. Eu acho que tem coisa assim de qualidade mesmo. Eu vejo pessoas assim que estão na academia que não estão no nível teológico de algumas pessoas que não são formadas, mas têm blog de teologia, blog, né? Agora eu fui velha, né? Falei bem da minha idade, nem existe direito mais isso. Mas canais, mídia, né, sobre teologia. E sim, eu acredito que nós temos a capacidade, não só a capacidade, mas o dever de refinar a nossa experiência teológica, religiosa através da teologia da nossa comunidade de fé. Eu diria que a minha única ressalva quanto ao somos todos teólogos é a questão de que das pessoas acharem que isso mas tão popular e tão fácil que teologia passa a ser sinônimo de opinião. Eu adoto a teologia que mais me faz bem, eu adoto a teologia que não me confronta. E não, a teologia ela é acessível, ela não está apenas na universidade,
mas ela não é questão de opinião, ela é uma ciência. E todo conhecimento confronta, muitas vezes até machuca a gente, né? É que, como você falou, a popularização da teologia, eu acho que veio positivamente também, porque eu vi isso no blog, no blog do pastor, no Instagram dele. E geração, os Ele faz millennials. verdade. Ele dá um curso, olha, ele dá um curso gratuito de teologia no Instagram, faz lives no Instagram, ele marca direitinho, ele é tudo super organizado, assim, ele fala pelo Uhum, Telegram. E uma pessoa comentou que, assim, arrumou um Instagram para o pai, porque o pai ele dirige uma igreja no interior de não sei da onde, e ele não terminou o segundo grau. Então é uma pessoa que assim já é considerada de menor, assim, menos cultura, não vai entrar numa faculdade, talvez nesse momento ele não tenha condição de uhum, dedicar também ao ensino secular, porque a igreja toma tempo. Você é filha de sim, pastor, sabe que a igreja toma bastante tempo. E ele conseguiu sim. acompanhar esse curso, né, online. Isso tem ajudado a igreja dele. Então, esses cursos, assim, podcasts, esses materiais que a gente acha na internet, ajudam, inclusive, essas pessoas que, por algum motivo, não tiveram acesso à escola como a gente teve, né? Sim, com certeza. Eu acho assim, essa questão da popularização da teologia é muito positiva nesses casos, né, de pessoas que realmente não tenham acesso, mas também para as pessoas entenderem que teologia não é um bicho de sete cabeças, né? Tem muita gente que tem preconceito. Aí você vê um vídeo, assim, de algum canal que seja legal, tudo fala, nossa, mas eu me interessei, achei muito interessante isso, que legal, né? Às vezes as pessoas acham que teologia é algo muito difícil. Tipo, você tem que sair falando hebraico na primeira aula que você. Eu achei isso. Eu também eu já tive essa ideia. Eu entendi, eu preciso saber hebraico, grego, aramaico, latim. Pois é. Deixa eu só falar um oi aqui. Oi para Mari, minha amiga que entrou. Oi pro Luanderson que tá aí assistindo. Um monte de gente da igreja. Gente, muito obrigada, viu, por prestigiar. Que legal, tô gostando de ver a dedicação do pessoal. Também. Se tiver pergunta, põe na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo que a gente responde no final. Mas dando continuidade, essa coisa foi importante a gente falar de como a teologia está de fácil acesso na internet. Qual que é a importância? Porque as pessoas, eu acho, ainda não vê a importância da teologia. Acha que assim é para pastor, para líder, para quem dá aula em escola dominical, para quem lidera um grupo, uma célula. E até onde isso é importante? A gente já falou que isso é uma ciência que refina a nossa experiência religiosa, mas é só isso? Olha, eu vou fazer aqui uma introduçãozinha da primeira aula que a gente tem de teologia, acho que nas faculdades, né? Eu acredito que a importância da teologia é justamente nós conseguirmos dar fruto. Por quê? O que eu entendo, né, e que a gente entende, na verdade, a gente conversa sempre. A teologia bíblica, a teologia, ela basicamente tem três vertentes: a teologia bíblica, a teologia sistemática e a teologia prática. Teologia prática é o que a gente procura, afinal, acho que todo mundo aqui da live é cristão, todo mundo quer ter práticas religiosas, com certeza. E como que a gente consegue dar frutos, né, dentro da vida cristã? Eu acredito que, primeiramente, nós temos que ter uma base, né? Nós temos que ter raízes. E na teologia, quais são essas raízes? Teologia bíblica. Ler e reler a Bíblia. Primeiramente, assim, para ter fruto, você precisa ter raiz. Qual que é a raiz? Teologia bíblica. Saber os fatos da Bíblia, o que aconteceu, o que Jesus fez, o que Jesus falava, o que Jesus não falou, né? Primeiramente é isso. Depois que você tipo, compreende a Bíblia, você entende os fatos bíblicos, tem uma noção. Deu uma travadinha aqui para mim.
Vamos esperar um pouquinho para ver se volta. Tava indo num assunto tão interessante. Gente, para você estar travado aí também, manda aqui nos comentários do chat como é que tá a transmissão. Se vocês estão me ouvindo, estão ouvindo a Bárbara. Ih, a Bárbara saiu. Vamos tentar de novo, gente. Essas coisas acontecem. Agora deixa eu ver se ela está aqui na live. Ela tem que entrar de novo. Mas vamos lá, gente. A gente estava falando sobre a importância da teologia na vida cristã e a Bárbara começou falando da importância de gerar frutos, né? Então, pensando nisso, me veio assim, a teologia ela traz um crescimento espiritual saudável para a gente, né? Então, aprender teologia é importante para a gente não cair em erros também, né? Erros até de a gente achar que algo é cristão mesmo, cair numa doutrina errada, né? Então, quanto mais a gente busca aprender a palavra de Deus, e às vezes de uma maneira sistemática, como ela falou, acho que facilita também o nosso aprendizado. Eu vou esperar ela entrar para ela explicar um pouco do que é a teologia sistemática, que é um assunto que eu particularmente acho interessante, apesar de ainda estar engatinhando, né, nesses assuntos. Por isso que a gente chama alguém que sabe, né? Porque quando a gente não sabe, a gente chama alguém para explicar para a gente. Ela já vai entrar. A mãe dela já avisou para a gente, então já ela entra e a gente dá continuidade. Mas, em suma, é basicamente isso, né? É importante a gente aprender a teologia, até por questão de, assim, a gente saber por que a gente acredita no que a gente acredita, né? Temos cristãos hoje, temos várias igrejas, falando só dos evangélicos, assim, né? Ou cristãos protestantes. A gente tem igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, igreja adventista, temos diversas igrejas, diversas denominações, né? E existe alguma que é a certa, existe alguma que é errada? Por que eu frequento essa e não frequento a outra? Então, eu acredito que quando a gente começa a estudar um pouco de teologia, né, a engatinhar nesses estudos, a gente começa a entender até um pouco disso, né? O porquê que eu acredito no que eu acredito. Ou, se eu não concordo com as bases teológicas da igreja que eu estou frequentando, eu posso mudar de igreja e encontrar uma igreja que pregue o que eu acredito também, o que faz sentido para mim. Né? Então, a teologia ajuda a gente a entender as coisas nesse sentido. E até para ir além, né? A Bíblia ela é muito grande, ela tem muito conteúdo que na minha opinião, acho que não basta só ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia é importante sim, o Espírito Santo fala com a gente sim, mas eu acho que a gente também pode ir além. Voltou! Voltei, gente, perdão, meu celular esquentou. E aí fechou tudo. Ai, Eu já socorro! tava com medo disso acontecer e aconteceu, mas enfim. Peguei o celular da minha mãe. Seguimos. Então, olha, a gente estava falando sobre a importância da teologia na vida cristã, e eu falei um pouquinho aqui sobre que ler a Bíblia é bom, que o Espírito Santo fala com a gente sim através da leitura bíblica, mas que nem sempre tudo fica tão claro, né? E aí talvez entre a questão da gente estudar teologia, procurar outros livros e tudo mais. Sim, até estava falando, a teologia bíblica ela é uma base. Sim. Depois, e você não consegue dar fruto se você ficar só na base, né? É muito difícil, aliás. Então, o ideal é que você, depois de ter contato e conhecer bem a teologia bíblica, partir para uma teologia sistemática, né? A teologia sistemática é aquela teologia que organiza todos os temas, né? Por exemplo, salvação, fé, graça, e te apresenta esses temas de forma organizada e coesa para você entender melhor. Porque uma pessoa que estude de forma mais intuitiva talvez tenha dúvidas, né? Porque a teologia
se a gente vai falar de graça, por exemplo, existem várias visões, existem várias vertentes quando a gente vai ler na Bíblia sobre fé, sobre salvação, e a teologia sistemática ajuda nisso. Entendi. Então, se eu quiser estudar um assunto específico, tipo isso, a doutrina da salvação, como isso acontece, uma teologia sistemática pode me ajudar a entender um assunto específico. Exatamente. Entendi. E a teologia sistemática, ela apresenta o tema de maneira coesa, porque tem muita gente que fala, ai, a Bíblia é contraditória. Na verdade, se você acha que a Bíblia é contraditória, te falta uma teologia sistemática boa, que vai te Entendi. apresentar os temas de maneira coesa. E Entendi. depois que, né, a gente falou de teologia bíblica, a teologia sistemática, então, seria uma espinha dorsal, seria o tronco, né, de uma árvore, o corpo da árvore. E, por fim, os frutos são a teologia prática, né? E a teologia prática, quando ela não passa pela teologia bíblica e ela não passa pela teologia sistemática, ela pode dar uns frutos meio ruins, assim. A gente vê muita prática religiosa que não é bíblica, que não que é um entendimento errado mesmo da Bíblia, né? Mas porque não passou por esse processo. Sim. E complementando esse assunto da importância da teologia na vida cristã, para a gente entrar no foco que é o objetivo hoje, né? Como trazer isso para a vida da mulher? Porque quando a gente fala assim, pelo menos quando, para mim, né? Quando alguém fala, vai ter um evento de mulheres, na minha cabeça já vem Provérbios 31, submissão, feminilidade bíblica, a maternidade bíblica, essas coisas. E aqui, autocuidado. E essas coisas Uhum. são importantes, sim. Provérbios 31 é um capítulo importante, claro, senão não estava na Bíblia. Mas a vida da mulher na igreja acaba se resumindo a esses assuntos, né? E como entender tudo isso, incluir isso na vida da mulher? Será que realmente é importante se ninguém fala? Uhum. Eu acredito, assim, que qual que é, assim, a mulher estudando teologia, por que a mulher tem que estudar? Primeiramente, para fugir dessa caixinha exatamente que você citou, Dessa que bolha, é né? importante, é muito importante nós entendermos, né, o que é ser uma mulher virtuosa e a feminilidade bíblica, tudo isso é muito importante, mas não é só isso, né? Nós, conforme está escrito no livro, na carta de Pedro, nós recebemos um sacerdócio, nós recebemos um chamado. E esse chamado não é feminino, não é masculino, esse chamado é para os filhos de Deus. Então, se nós que estamos na live, mulheres, homens, nos consideramos filhos de Deus, nós temos um chamado específico. Primeiramente, pertencer à família de Deus, né? E para você pertencer, você tem que conhecer seu pai. Né? Então, o primeiro lugar é isso, conhecer seu pai. Como é que você conhece seu pai? Teologia. É o que a gente Sim. falou no começo da live, o conhecimento sobre Deus. Segundo lugar, pregar o evangelho. Você conheceu seu pai, beleza, tem um relacionamento legal com seu pai. Agora você vai ensinar outras pessoas sobre isso. Pregar o evangelho digamos assim, é o desdobramento, né, desse chamado que nós temos. E isso só é possível se a gente entender teologia. Como é que você vai pregar sobre alguém que você não conhece, né? Como é que você vai pregar? Eu sinto assim que a teologia ela fornece instrumento, ela fornece armadura, ela fornece espada. Aliás, tem muita gente que fala a Bíblia como se fosse a espada do cristão, né? E é mesmo. Quando a gente vai para campo sem espada, sem teologia bíblica, sem teologia sistemática, a gente tem medo. Eu não sei você, Camila, mas quando eu era mais jovem, eu ouvia as pessoas falando: você tem que pregar o evangelho na sua escola, você tem que pregar o evangelho na sua faculdade. E eu ficava apavorada, porque eu falava: e se eles perguntarem as coisas para mim e eu não souber dizer, né? Essa era a minha principal preocupação. Não era vergonha de falar de Deus, de falar que eu era cristão, nada disso. Era a vergonha de não saber. Verdade. E isso é importante porque eu vejo, às vezes, ainda hoje, pessoas que vão à igreja e aceitam a Jesus, têm uma experiência religiosa, talvez por uma questão emocional também já envolvida e tudo, independente do motivo, a pessoa vai lá e aceitou Jesus.
Mas dando sequência, depois que passa esse momento, eu vou chamar de um frenesi religioso, mas não frenesi no sentido de uma coisa Primeiro descontrolada, amor, né? de isso, desse sentimento, dessa coisa que acontece, desse primeiro amor, mas isso vai, não é que vai esfriando no sentido da pessoa esquecer de Deus, mas vai vindo um pouco a racionalidade, né? Tá, eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço com essa informação? Para que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso de um Salvador? E eu acho que quando a pessoa começa a se dedicar ao estudo da Bíblia e da teologia, consequentemente, acho que dá para chegar nessas respostas, né? Com certeza. E aqui eu posso instalar uma polêmica. Pode, né? Tá, já tá liberado? Passou das 9. Tem um outro ponto também que eu acho que é muito interessante sobre mulheres e teologia, é o seguinte: existe uma crença por parte da mídia, por parte do mundo, de que as mulheres elas são desfavorecidas, de que as mulheres são mais fracas, de que as mulheres elas são subjugadas. E na história da humanidade a gente sabe, existiu muita coisa assim para convalidar realmente esse ponto de vista. Sim. Só que não é. Quando a gente lê a Bíblia e a gente olha assim como que Deus trata a mulher, a gente vê que não é assim. Eu não estou falando de leitura superficial de Bíblia, é de você se debruçar mesmo na teologia. Nós entendemos que a mulher, para ela ter valor, para ela ter voz, para ela ser querida, ela não precisa se parecer com o homem, ela não precisa falar como homem, ela não precisa trabalhar como homem, ela não precisa ser agressiva, ela não precisa de nada disso. Ô, Eu não estou Glória! falando. Ela pode ser mulher, com todas Sim, as tudo que envolve ser mulher e mesmo assim ser amada, desejada e valorizada, porque Deus nos fez assim e ele fez com intencionalidade. Esses dias eu postei no meu Instagram, Deus não joga dados e Deus não joga dados mesmo. sim, Essas tudo que envolve ser mulher foi planejado e Deus quis que fosse assim. sim. E quando nós estudamos teologia, a gente começa a encontrar sentido. Nós não somos o sexo frágil, as subjugadas, a gente não tem que parecer homens no sentido de nos igualar em relação à postura, em relação à sexualidade, em relação ao vocabulário, não precisamos de nada disso. Nós temos um Deus que nos aceita como nós somos. Sim. E podemos pregar como mulheres, né? Sem mudar de Com postura. certeza. Isso é importante, né? E além disso, acho que a teologia para mulheres pode trazer também essa compreensão de que o evangelismo, né? Igual você falou, é importante a gente saber o motivo da nossa fé, por que, que eu creio no que eu creio, por que, que eu preciso de um Salvador, entre outras questões básicas. Mas a gente não prega também só com palavras falando de Jesus, né? A gente prega com o nosso comportamento e não só por pregar, mas até para entender, porque a gente já ouviu, a gente que cresceu na igreja, passa muito tempo na igreja, não é falando mal da igreja, mas a partir do momento que junta um grupo de pessoas, teremos falhas, né? Tudo, em Sim, todo lugar. E às vezes a gente ouve assim muitas questões relacionadas a questões externas, no sentido de roupas, como você deve se vestir, como você deve usar o seu cabelo, que tipo de cor que você deve usar o seu cabelo. E para mim, pelo menos, lidar um pouco mais com a teologia, me aprofundar um pouco mais nisso, eu consegui me libertar de regras, que não é uma questão de regras, mas como a minha roupa, a pessoa que olha para mim, da forma como eu estou vestida, ela vai ver Jesus em mim? Ou ela vai ver um decote muito acentuado? Ou ela vai ver uma saia muito curta? Ou vai ver corpo, né? E é isso que às sim. vezes a gente não se atenta, não é uma questão de regra, de eu posso ou não posso usar uma saia curta. Mas traz mais essa reflexão do qual é o meu objetivo em pôr uma saia curta, a depender do ambiente que eu vou, né? Com Então, certeza. não é E eu uma vejo questão de ser assim, pecado ou não, né? Eu acho que para mim trouxe bastante essa reflexão. com certeza, porque assim, quando nós conhecemos a Deus de uma forma muito superficial, apenas congregando numa igreja ou apenas frequentando um grupo de estudo, a gente não tem ali aquele momento pessoal, né, de intimidade nossa com Deus, nós nos ligamos muito a regras.
quando Sim. nós temos intimidade com Deus, queremos aprender mais dele, nós passamos a entender os princípios por trás das regras, né? Porque por trás de toda regra tem um princípio. Essa regra, na época X ali, antes de Cristo, poderia. Desculpa, o princípio é X, mas na época antes de Cristo, isso era uma regra. Hoje em dia, a regra mudou, mas o princípio é o mesmo. Sim, é isso mesmo. Eu acho que faz a gente pensar mais e sair um pouco dessa questão de se pode e não pode, né? Que eu acho que é isso que eu vejo às vezes nas caixinhas de vários pastores, né? De pessoas, pastoras também e tudo. E a maioria das perguntas é: pastor, é pecado tal coisa? É pecado Pode, é tal coisa? pecado. E assim, se a pessoa tá nesse nível de, eu quero saber se tal coisa é pecado, acho que vou julgar essa pessoa e falar que falta leitura bíblica. Com E certeza. estudar um pouco mais, porque se tá tendo esse tipo de. Não é menosprezando, assim, quem tem esse tipo de dúvida. Tem gente que está começando na fé, muitas coisas podem ser analisadas, mas tem gente que já é velho de guerra que pode correr atrás dessas coisas, né? Outro ponto que eu acho também que a teologia é importante, que para mim foi importante, foi quando me despertou para entrar e aprofundar um pouco nesse assunto, foi a questão do ensino. Eu sei que no caso de ensinar na igreja, nem todas as pessoas têm essa vocação, têm esse dom do ensino. Eu não ensino na igreja, mas eu tenho 2 filhos e isso me fez refletir muito, assim, me fez perceber que a minha compreensão era muito rasa. Não que agora eu estou super profunda e sei de tudo, mas me deu esse desespero até assim, cara. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu fiquei, tá vindo um segundo filho, eu não ensinei nada pro primeiro, não sei nem, eu acho que eu nem sei nada para ensinar para nenhum dos dois. E agora, né? E às vezes algumas mulheres acabam passando isso, essa responsabilidade para a igreja também, né? Não é todo mundo que faz isso, mas existe ainda assim um pouco desse pensamento, né? Sim, eu acho que as pessoas confundem muito o tema de ordenação feminina, que é a mulher estar numa liderança, a mulher ser pastora ou não ser pastora ou ser líder. Isso é uma coisa, isso é a organização da igreja, cada igreja tem a sua visão. Independentemente disso, nós temos que estudar, né? Porque, primeiramente, para edificação pessoal. Em segundo lugar, porque nós mudamos o mundo à nossa volta, né? É isso que você falou. A gente prega muitas vezes pelo nosso comportamento. A gente prega pelo nosso testemunho, pela transformação, né, na nossa vida. Sim, com certeza. E ler a Bíblia, as pessoas assim, não é uma penitência. Que quando eu era adolescente, às vezes assim a liderança tem que ler a Bíblia, tem que orar. E a gente tem essa percepção, às vezes pela imaturidade, da idade, enfim. Mas ao Uhum. longo do tempo, a gente, até ao estudar teologia, a gente vai vendo que ler a Bíblia não é um castigo, orar não é um castigo, não é uma perda de tempo. Eu vejo muitas pessoas falando assim: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de parar para orar. E mas tem tempo, é aquilo que todo pastor agora virou o bordão de pastor, mas é verdade. Se puxar no celular, quanto tempo a pessoa tá no WhatsApp, tá com o Com celular certeza. ligado, reduz 5 minutos e vai fazer uma oração. É Então, verdade. é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? E até outra coisa que me impactou também nessa coisa da importância de eu buscar foi a questão da segunda mão. Porque é quando você percebe que tudo, muito do que você ouviu, tudo, né? Se você nunca parou para ler a Bíblia, Sim. nunca parou para estudar, tudo que você ouviu foi alguém que te contou, né? E como eu Uhum. falei, não é falando mal porque quem contou errado, tá errado. Não, pessoas são falhas, pessoas erram. Eu acho que o que eu pensava, sei lá, 3 anos atrás, eu já mudei muita coisa, né? Então a gente Uhum. tem que ter esse pensamento de parar de culpar as pessoas também e fazer a nossa parte, nossa responsabilidade. Mas eu acho que traz muito essa reflexão de parar de esperar que a coisa venha até mim, né? Com certeza. Eu acho assim, existem muitas mulheres, infelizmente eu vejo mais em mulheres do que em homens, isso na igreja, isso é Sim, algo que eu já percebi,
que as mulheres elas se contentam muito com os rudimentos, né? Com o que elas recebem de palavra a partir das pregações, a partir da escola dominical ou dos grupos e tá bom, isso é suficiente. Eu não vou precisar mais do que isso. E na Sim. verdade, a gente sempre precisa, na verdade, Deus precisa mais do que isso, né? Deus ele não quer que nós sejamos crianças espirituais, bebês espirituais. Sim. Então, se a mulher está sempre se alimentando dos rudimentos, realmente ela sempre vai ter uma, digamos assim, um lugar rudimentar mesmo no plano de Deus. Mas à Sim. medida em que ela vai se alimentando de algo mais sólido, ela vai se debruçando mais sobre a palavra, ela vai fortificando aquela espinha dorsal, aquele tronco, ela vai poder ter assim funções, digamos assim, mais complexas, funções que exijam mais maduras mesmo. Sim. E até isso, essa coisa de funções mais maduras me veio agora na mente, falando até assim da minha experiência de casamento, né? A gente ouve assim, Uhum, mulher é submissa, a esposa tem que ser submissa ao marido. Não vou entrar nesse assunto porque é muito complexo. Eu sei que as pessoas confundem muito submissão com obediência cega. E são coisas diferentes, não é o foco. Mas até nisso, até essa compreensão, né, de que o uhum, que é sim, realmente ser submissa ao marido. E por mais que, como esposa, não seja, para quem é casada, seja submissa ao marido, seja auxiliadora, isso não tira dela a autoridade de falar sobre o marido quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, né? sim. Fica essa responsabilidade também do casal com o outro, mas se a mulher não assume esse papel também de pastorear em algum aspecto a própria família, de ver que o marido está indo por um caminho errado, seja nas finanças, seja profissionalmente, de chamar ele de volta, mas ela precisa ter certeza do que ela está falando, né? Certeza. Então, E assim, para tudo, né? A teologia, na verdade, independentemente de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser filha, é para você edificar, né, o seu espírito e edificar o mundo à sua volta, que também faz parte de você, né? O seu lar é a sua extensão, a minha família é a minha extensão. Os pequenos grupos da minha igreja também são minha extensão. Se acontecer um sim, problema na minha família, isso me impacta, isso impacta a minha alma, né? sim. Então, a teologia, ela tem que ter um impacto transformador na vida das pessoas. Muitas pessoas não se permitem transformar porque não se debruçam o suficiente sobre a teologia. É verdade. Que aí entra no próximo assunto, que já é mais ou menos isso, assim. Estudar teologia, a gente falou que sim, é importante, nos livra de falsa doutrina, de falsas doutrinas, nos ajuda a pensar por conta própria e não ficar lidando com informações de segunda mão. Mas o que realmente deveria mudar na minha vida? Qual é o impacto assim da teologia? O que deveria mudar a nossa vida, né? Estudar teologia? O que eu penso sobre isso? Primeiramente, estudar teologia faz com que nós entendamos o Deus que nós servimos. Eu ouvia falar sobre o poder de Deus, eu já tinha experiências religiosas que me mostravam o que Deus podia fazer, mas eu não tinha a mínima noção. Aquilo era assim um grãozinho de areia perto do que Deus é. Então foi estudando teologia que eu pude ter a imensidão, assim, saber da imensidão do que é Deus. Então isso assim é muito importante. Tem muita gente que vive uma fé um pouco caquética, um pouco paralítica ali, porque não entende qual que é o tamanho do Deus que serve. Sim, é verdade. Em segundo lugar, eu acredito que estudar teologia reduz a nossa margem de erros. Eu já errei muito ensinando em escola dominical. Às vezes eu lembro das coisas que eu ensinava, eu dou risada de mim mesma. Eu falo, ai Deus, tem misericórdia daquelas almas, do que eles já ouviram da minha boca. E a gente reduz margem de erro, tanto na parte de ensino, mas também do que nós aplicamos para a nossa vida. Até um momento atrás, por exemplo, eu não gostava de alguns. Por exemplo, eu falava da degeneração humana, eu não gostava desse tema, eu me sentia extremamente desconfortável, não gostava que as pessoas falassem sobre isso. Mas a gente vai estudando teologia, a gente vai entendendo que a gente precisa saber disso para nós entendermos
qual é a mensagem da cruz, por exemplo, né? Sim. Olha o quanto Deus te ama, né? Então, assim, é só estudando teologia, reduz essa margem de erro, reduz nossos medos, nós ficamos mais conscientes dos nossos pecados. Acho Sim, é que era isso que verdade. eu queria falar. Sim. Tem muita gente que peca sem consciência, e existe uma crença aí popular de que se você peca sem consciência não tem problema, né? Aí você abre a Bíblia, na primeira página você vê que tem problema, sem consciência tem problema. E a teologia, ela nos faz consciente, assim, dos nossos pecados, das nossas falhas. E a gente refinando essas coisas, a gente descobrindo quais são os nossos pecados, quais são as nossas falhas, isso traz um impacto enorme para a nossa fé. Como que a gente vai refinar uma coisa que a gente não sabe que está errado? Como que a gente vai consertar um comportamento que a gente nem sabe que está errado, né? Então a teologia, ela serve muito para isso, eu vejo. Ela nos E tira da eu zona vejo, de conforto, né? Para mim me veio com muito certeza. isso, que às vezes até em relação a que você falou, a coisa que a gente acha que não está errado, e vai levando. Eu sempre fui muito assim, aquilo. A igreja tem pessoas, tem problemas, tem conflitos. E eu sempre fui muito passiva. Eu sempre tive uma postura passiva em relação a isso, porque eu nunca quis assim, não quero me envolver, porque se alguém falar alguma coisa para mim, eu não sei, eu não quero ninguém falando nada para mim, não quero ninguém falando nada de mim, então eu vou fechar aqui na minha bolha, porque assim eu não atrapalho ninguém, ninguém me atrapalha, ninguém me incomoda e não me envolvo, não tenho comunhão com ninguém, mas eu não tinha essa consciência. Foi a partir disso da teologia que, assim, Uhum. na verdade, eu estava na minha zona de conforto. E Jesus teve um ministério, de nosso foco é se parecer com Jesus. Jesus ele fez e aconteceu, confrontava fariseus com todo o jeito dele, toda a questão divina em volta dele, mas ele não foi um cara que ficou sentado lá e as pessoas vinham até ele ia até as pessoas, né? E isso Sim. começou a me incomodar demais depois que eu comecei a me aprofundar mais no estudo de o quanto eu estava presa na minha zona de conforto, com medo que, se alguém falar mal de mim, se alguém falar mal de mim, falou, isso é um problema da pessoa. Isso diz mais respeito à pessoa, ao que tem dentro Sim. do coração dela, do que do meu. Mas eu ainda luto com isso. Do tipo, ai meu Deus, vão falar. Não assim que eu vou ficar chateada, aí vou sair da igreja. Não. Mas assim, para evitar fadiga, é melhor eu ficar quietinha na minha. Ninguém. E aí eu me dei conta que eu estava até idolatrando um status de assim, olha, ninguém fala mal de mim, ninguém fala. Não que para Uhum. fazer eu tenho que falar mal, mas é um risco, né? Sim. Quando você se dispõe a fazer alguma coisa, não tem como agradar todo mundo. Isso faz parte do processo. E eu preciso amadurecer para lidar com isso, né? E estudar teologia me trouxe a reflexão. O amadurecimento a gente. Vai com o tempo, né? Isso é verdade, assim, o estudo da teologia, ele nos dá, assim, instrumentos, digamos assim, para que a gente lute contra essas coisas ou até mesmo escolha onde que a gente pode e quer se relacionar, né? Tem muita gente que começa a estudar teologia e descobre falhas na confissão de fé da igreja. Não estou dizendo que é o caso da Assembleia de Deus, pelo contrário, mas existem muitas igrejas ruins mesmo por aí. Então, e assim, lendo a Bíblia também a gente sabe como confrontar. Porque acontecia muito comigo, antes, por exemplo, de ler a Bíblia inteira, olhar uma coisa, achar errada, mas assim, eu vou falar o quê? Né? Eu não sei explicar por que que tá errado, eu só acho. Eu não concordo, na verdade, Eu né? não concordo, Ai, eu acho errado isso aí. Aí depois a gente vai lendo, a gente vai se informando, a gente vai entendendo como é que eu confronto, como é que. E na verdade eu acho que até a gente estudando teologia, a gente vai menos para a área do confronto, mais Sim, para a área como é que eu amo melhor essa pessoa? Como é que é eu mostro verdade. através do meu amor, assim, como que eu constranjo essa pessoa de forma amorosa para que ela mude, né? E esse é o crescimento, né? Que é o que você falou desde o começo. É a transformação de vida, é o amadurecimento cristão, é justamente esse. É o negar a si mesmo. A pessoa é difícil, todos nós somos, em alguma medida, nós somos Uhum. difíceis, né? Então, é exatamente isso. É como ser. Você falou isso para mim uma vez, falou, como ser parte da solução. Quando a gente Uhum. começa da teologia, para mim, eu comecei a diminuir as críticas e pensar em como fazer parte da solução, exatamente o que você falou, como amar melhor
o que eu posso fazer para, se eu dever alguma coisa, dever o amor. Isso a gente deve pra caramba, né? Mas Com é uma certeza. outra parte, mas me fez pensar muito nisso. Ainda preciso melhorar minhas ações, Eu mas também. me incomodou, assim, me trouxe esse incômodo, né? Com certeza. Eu vi aqui uma mensagem da Fernanda, ela estava falando que ela tem muita dificuldade, né? Que ela lê antes de dormir, que tem muita dificuldade. Fê, vou te Sim, dar uma dica que funciona muito para mim. A Bíblia é uma leitura difícil. Assim, eu sei lá quantas vezes eu já li a Bíblia e todas as vezes que eu leio eu acho difícil. E eu sempre entendo algo a mais a cada leitura. Tava falando até com a Camila. Tem trechos assim que eu falo, meu Deus, eu vou ler isso de novo. É muito repetitivo, é muito difícil. E eu sempre extraio uma coisa nova. Então, assim, primeiramente, realmente é difícil. É uma leitura, tenha consciência disso. O que me ajuda é a Bíblia em áudio, né? Talvez, não sei, né? A gente tem que olhar se você é uma pessoa mais auditiva, você é uma pessoa mais visual, você é uma pessoa, enfim. Mas duas coisas que eu uso, a Bíblia em áudio e especificamente a do Cid Moreira, que ela é interpretada, né? Tem muita paráfrase ali em cima, então faz a gente entender melhor. Eu acho que para você conhecer os fatos bíblicos vale muito a gente procurar esse negócio de paráfrase. E também tem um Instagram que eu gosto muito que chama Bible Project. E ele faz um resuminho visual de cada livro. Então você vai lendo já entendendo qual que é o contexto. Então foi só uma diquinha rápida. A gente ainda vai ter dica aqui, mas como vale, a Fê falou, eu já dei uma dica antes da hora. não tem problema. Mas assim, caminhando para esse fim, né, e para a gente chegar nessa parte das dicas, eu acho que o primordial de estudarmos teologia, sairmos para irmos além de feminilidade, maternidade, esses assuntos, eu acho que é entender também qual é o nosso propósito, né? Para que estamos aqui na Terra? Para glorificar a Deus. Como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho, na minha casa? Se eu não tenho trabalho, se eu sou dona de casa, se eu tenho filhos, se eu não tenho filhos, se eu tenho marido e se eu não tenho marido, como glorificar a Deus com a minha vida em todos os aspectos, né? Esse é o objetivo Com final. certeza. Com certeza. E assim, entender que Deus ele nos ama e nos considera pelo que ele nos criou. Ele não criou a Camila esposa, ele não criou a Camila mãe. Ele criou a Camila, que é filha dele e que ele quer trabalhar com seus talentos, com as suas habilidades, ele quer usar suas habilidades para o reino dele, para multiplicar a família de Deus, né? E isso é independente. Se você vai, se no meio do caminho você constitui uma família, beleza, como é que você vai fazer para continuar sendo a Camila de Deus com a Sim, sua família, com o seu marido? E a mesma coisa as mulheres que estão solteiras. Deus não não te fez um príncipe encantado. Na verdade, quem fala de príncipe encantado é a Disney. A menina que lê a Bíblia, ela sabe que não existe. O nosso noivo é Jesus Cristo, né? Então eu vejo assim muito material feminino no sentido também o que fazer na espera. Não existe espera, né? Espera do quê? A gente só espera a volta de Cristo. O exatamente. resto é o nosso serviço aqui, almas para o reino de Deus, é falar, é pregar o evangelho, mostrar pelo nosso comportamento o que é ter uma vida transformada por Jesus Cristo. Deus, ele nos criou para ele. Deus, ele não, o contrário aí do que se diz aí no mundo, Deus, ele não te criou para um homem, ele não te criou para uma família, ele te criou sendo individual, a sua salvação é individual, independe de qualquer coisa, ele nos considera de maneira individual, Sim, especial. com certeza. E para a gente ir caminhando para o final, eu peguei um trechinho de um blog que eu vou colocar depois as referências aqui na descrição, mas ele falou assim que uma boa teologia é aquela que está completamente baseada nas escrituras e não nas suas tradições, nem no seu achismo e muito menos nos seus sentimentos e emoções, né? Que é o que você falou, não é a teologia em algum momento, ela tem que nos confrontar de alguma forma, né? Com Não é certeza. só carinho na cabeça, não é baseado em como eu me sinto, né?
emoções vêm e vão, gente. Deus Com não. certeza. Deus ele é constante, ele é fiel sempre. A gente precisa entender isso, né? Entender essas diferenças, né? E para a Com gente certeza. indo para o final, então, como começar o estudo da teologia, né? Tem que ser faculdade? Qual que é o básico do básico aí? O básico do básico, a gente já deu um spoiler, né, no meio aí da live, é ler a Bíblia. Não vai me Sim, pegar um livro de teologia sistemática sem você ter lido e entendido a Bíblia inteira, que a chance de você virar uma pessoa que acredita em seita e teoria da conspiração é gigantesca. é Então, assim, verdade. primeiramente, ler a Bíblia inteira, quantas vezes for necessário. Eu ainda tô achando que é muito necessário eu ler e reler para entender alguns trechos. Não é tudo que eu entendo completamente, né? Sim. Mas Eu acho o passo número um é. para mim o que ajudou bastante nessa de ler a Bíblia também é rever a tradução, porque na Assembleia onde Uhum, foi criada, a tradução geralmente é Almeida, corrigida, Almeida atualizada, e ela tem uns palavreados mais rebuscados, não vou dizer antigo, talvez antigo, não uhum, sei, mas ela tem um palavreado mais difícil para mim, né, que não tinha sim. lido a história toda, então dependendo da tradução é mais difícil. Uma que eu gosto bastante e que eu uso, né, é a NVI. Não é, obviamente, obrigatório todo mundo usar a NVI, mas é uma tradução que eu acho, é uma tradução que eu também pesquisei na internet. Tem bastante gente que gosta, não é só eu, não. Bastante gente influente que gosta, né? Uhum. Eu gosto bastante também da NVI. Eu Sim. gosto muito de Bíblias que são paráfrase, né, que eu comentei aqui. Eu gosto muito da Bíblia A Mensagem. Ela é uma Bíblia bem poética, então, assim, a Fê que está aqui, né, ou qualquer pessoa que tenha dificuldade de ler a Bíblia, investe na Bíblia A Mensagem, que eu acho que ela é bem legal, assim. Ela escreve, assim, não tem nada antibíblico ali, mas é uma linguagem bem diferente. E a Bíblia em áudio também. De todas as Bíblias em áudio que eu conheço, a melhor, que eu acho mais legal, é a do Cid Moreira, por causa das interpretações. Tem muita paráfrase também e muita interpretação. Então, assim, é como se a gente estivesse ouvindo um teatro, ouvindo um podcast. Eu acho muito legal. E tem no YouTube, então você coloca lá, Romanos capítulo 1, vai estar lá, Cid Moreira, Bíblia em áudio. Aí você ouve. Tem uma Bíblia em áudio que eu vi que foi até a dar uma mensagem. O cara, ele é dublador mesmo. Inclusive, ele dubla, Uhum. tipo, Tony Stark, ele dubla uns personagens famosos, assim, grandes. Aham. E ele sabe. É que assim, às vezes eu tenho essa dificuldade de concentração quando o cara faz muita voz. E ele, quando ele faz a voz Nossa, do gostou de Satanás, mim. tem que fazer Jesus no deserto, é demais. Ele É fica, demais. vai transformar esse pão, essa pedra, enfim. É muito boa também. Eu acho que também tem essa questão da interpretação que ajuda também na compreensão, que na hora do sono você pula vírgula, pula ponto, você vai emendando uma coisa na outra, né? Então, em áudio, eu creio que ajuda bastante. Tem o E é aplicativo da aquela coisa assim, eu também dou Bíblia. muita risada com Bíblia em áudio. A do Cid Moreira tem umas coisas muito engraçadas, mas eu presto atenção, sabe? Eu dou risada e falo, meu Deus, que voz ridícula isso, mas tô prestando Mas atenção. prende a nossa Sim, atenção. Então, eu acho que ajuda bastante mesmo. Tem o aplicativo da Bíblia, o da YouVersion, que eu gosto sim, muito. Para mim, ele é o melhor, porque você consegue também. comparar versículos com outras versões, com outras traduções. Dá para ouvir a maioria das versões que tem lá, não dá para ouvir todas, não tem todas em áudio, né? Mas a Uhum. maioria dá para ouvir. E assim, acho que a partir do momento que você entende, independente de qual Bíblia, mas você tem aquela compreensão cronológica, mas não cronológica detalhada, mas aquela coisa de Uhum. assim, criação do mundo, a formação do povo de Israel, os reis, a época da monarquia, o exílio, o que é esse exílio, para onde que o povo foi, eu acho que isso eu não tinha tanta noção dessa questão do exílio. Eu ouvia muito assim o Uhum. cativeiro, porque teve o cativeiro, e eu não Uhum. sabia o que era direito. Então demorei me
me situar o que é esse cativeiro que o povo tanto fala na igreja, né? Como que aconteceu isso? Como que, não o que que era, mas como que isso aconteceu e por que isso aconteceu, né? Então, conforme eu li a Bíblia inteira, deu para ter essa noção dessa cronologia da Eu, história, o que aconteceu, né? e eu acho também uma coisa que me ajudou muito, assim, que mudou totalmente a minha visão da Bíblia, digamos assim, minha interpretação, foi fazer um compromisso comigo mesma, assim, de ler um ou dois capítulos por dia. E eu lia e eu me obrigava a tirar uma conclusão daquilo. Às vezes eu pensava, gente, mas que conclusão que tem para tirar desse capítulo? Mas eu falava, não, eu vou me forçar a concluir. Sim. Voltou. Voltou. E eu tava falando que eu me obrigava a fazer conclusões no final de cada capítulo. Você não precisa escrever essa conclusão, uma conclusão mental mesmo, falar em voz alta. E às vezes eu pensava, gente, não tenho que concluir desse capítulo. E às vezes a minha conclusão era, nossa, sei lá, Deus gosta de número, Deus gosta de organização. Às vezes minha conclusão era a única coisa que eu conseguia falar sobre isso. Mas até nessas pequenas conclusões, isso me abria o entendimento para os próximos capítulos. Então, assim, Sim. é importante ler, mas eu acho muito produtivo você ler e depois tirar conclusões. Ler um volume menor e assim, colocar a cabeça mesmo para funcionar mais. Sim, é verdade. Oração antes de começar a leitura, depois da leitura, é importante a gente dedicar tempo à oração. O Espírito Santo fala com a gente, ele se revela para nós. Ele já se revelou através da Bíblia, mas ele ainda nos ajuda. Ele está aqui para nos ajudar. A Bíblia fala isso, né? Que inclusive a Bíblia fala isso. Que ele está aqui para nos ajudar. Então é importante a gente orar e falar com Deus, pedir esse discernimento diante da leitura bíblica, né? Que mais? Livros. Eu acho assim, depois de. Deu uma travadinha de novo. Voltou. Deixa eu ver se eu. Foi. Voltou. Então, eu acho assim, depois da leitura bíblica, eu acho interessante procurar livros que apresentem a fé de maneira organizada, tipo a Fê. A Fê, ela já leu a Bíblia, ela já tem uma noção geral. E às vezes está difícil, entendeu? De refazer a leitura, sempre para nos mesmos livros, nas mesmas dúvidas. Eu acho que esse momento é um momento dela ler, por exemplo, um cristianismo puro e simples, de ler, você colocou, né? E Deus falou na língua dos homens. Sim, Livros que organizem mesmo. esse livro de E Deus falou na língua dos homens, falando bem por cima, ele é um livro que ele conta, ele começa contando como que a Bíblia foi formada, né? Quem que escolheu esses livros para colocar na Bíblia? Para quem nunca teve esse contato, esse livro é muito bom, esclarece isso. Como e por quê e por quem a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos.